Bem, pessoal, vamos lá. Como eu comentei no vídeo anterior, nós vamos então falar sobre o Código de Ética Profissional, que eu acho bastante importante que vocês já comecem a conhecer, porque vai fazer parte da vida profissional de vocês. Então, como definição, a gente pode dizer que ética farmacêutica é um conjunto de normas de procedimento, valores e condutas profissionais aplicadas às peculiaridades do profissional farmacêutico, no exercício das suas atribuições profissionais e nas relações com a comunidade. Então, a ética farmacêutica ela está ligada ao comportamento mesmo do farmacêutico, no sentido profissional, né? Dentro das suas atribuições como profissional, nas suas relações com a comunidade, e levando em consideração que a comunidade aqui não está ligada só com as pessoas que ela tem contato como usuários, mas todas as pessoas e todos os ambientes. Então, é a relação entre os próprios profissionais, farmacêutico com farmacêutico, farmacêutico com outros profissionais da área de saúde, farmacêutico com a comunidade usuários e farmacêutico com o meio ambiente. Então, a gente pode dizer que o Código de Ética contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da farmácia, em prol do zelo pela saúde. Então, deixar claro aqui que o Código de Ética contém as normas que o farmacêutico tem que seguir, e dentro dessa definição fala mais uma coisa que é importante. O farmacêutico e demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia, que a gente tem uma situação ainda de algumas pessoas que, mesmo não tendo feito curso de farmácia alguns anos atrás, elas são inscritas no conselho. Por quê? Porque há alguns anos atrás, quando a gente tinha pouquíssimas faculdades de farmácia, a gente tinha pouquíssimo profissional disponível. Então, no interior, muitas vezes, era necessário dar o título de farmacêutico para um indivíduo que tivesse uma farmácia e que tivesse muito tempo de trabalho e tivesse o conhecimento da prática. Então, a gente tem alguns farmacêuticos práticos que não se formaram, não fizeram curso de farmácia, mas eles são considerados farmacêuticos. O Código de Ética ele é dividido em 5 grandes partes. Então, nós vamos estudar cada uma dessas partes, sendo que a gente vai começar hoje com uma parte que está relacionada com o próprio exercício do profissional, né? Então, o trabalho dele no dia a dia. Então, as grandes partes são exercício profissional, das relações profissionais, então, entre os farmacêuticos e entre outros profissionais, das relações entre o farmacêutico e os respectivos conselhos federal e regionais de farmácia, das infrações que o farmacêutico não deve, né, na verdade, fazer, não ter nenhum tipo de infração, mas vamos falar das infrações. E se ele, por um acaso, tiver alguma infração, já a sanção disciplinar, ou seja, qual que vai ser o castigo que ele vai sofrer. E lá no final, só para um fechamento, só para falar de algumas disposições finais. Então, o Código de Ética, ele se divide nessas 5 grandes partes. Só um comentário que eu acho importante que vocês entendam, comentei na aula passada, mas tinha pouquíssimos alunos, a relação do Conselho Federal e dos conselhos regionais. O conselho é um órgão que reúne farmacêuticos que estão reunidos para, de alguma forma, né, com as suas ações, melhorar cada vez mais a profissão farmacêutica. Então, são profissionais farmacêuticos que são eleitos para fazer parte desse grupo que vai atuar, agir de forma a ter as melhores ações para cada vez mais melhorar a profissão farmacêutica. Então, a gente tem um conselho federal em Brasília, que é a sede, digamos assim, a principal, a sede
é o centro de todo esse processo, e cada estado a gente tem uma sede regional. Então, aqui em Curitiba a gente tem uma sede que é relativa, ela está relacionada com todo o Paraná. Temos outras subsedes no Paraná, mas a principal dentro do estado é aqui em Curitiba, e cada estado vai ter, então, a sua sede do Conselho Regional de Farmácia, que é onde nós vamos nos inscrever e tudo que nós precisarmos, nós vamos nos dirigir até lá. Bom, então, falando dessas grandes partes, iniciando o estudo do Código de Ética, vamos começar falando do primeiro título, que é do exercício profissional. Esse grande título, por sua vez, é dividido em 5 partes diferentes. Então, a primeira parte fala de alguns princípios fundamentais, que vocês já vão entender o que é. Uma segunda parte que fala dos direitos dos farmacêuticos. Uma parte terceira que fala dos deveres do farmacêutico. Uma quarta parte que fala das proibições do profissional, né? Coisas que ele não pode fazer, ele é proibido de fazer. E uma quinta parte que fala de publicidade e dos trabalhos científicos. Hoje a gente vai conseguir ver a primeira parte aqui que fala dos direitos, os princípios fundamentais. Vamos falar dos direitos e dos deveres do farmacêutico. Nas próximas aulas a gente continua abordando os tópicos seguintes. Então, falando dos princípios fundamentais, são as bases da profissão, são algumas regras, né, que são a base para que a profissão possa ser exercida da melhor forma possível. Primeiro item do Código de Ética fala que o exercício da profissão é regulado por esse código, cuja transgressão poderá resultar em sanções disciplinares após a apuração de sua comissão de ética, observado o direito ao devido processo legal. Ou seja, já de início já fala assim. Então, as regras que estão aqui são para serem seguidas, então você vai ter que seguir essas regras. Se você não seguir, você vai ter que pagar por isso. Então, vai ser instaurado um processo ético e uma comissão, um comitê de ética vai analisar seu caso e vai dizer o que realmente, de que forma você vai pagar por isso. Que essa, e também a gente vai ver mais à frente que essa, dependendo da gravidade da situação, a pena pode ser leve, como uma simples recomendação, e até uma pena algo mais grave, assim, nos extremos, expulsão do profissional do conselho, ok? Mas isso vai ser visto mais à frente. O farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, aqui a gente tem uma situação que seria mais ou menos o seguinte: você vai ser um mediador, você vai sempre ter que atuar da melhor forma possível, baseado no que a nossa legislação fala. Às vezes, pode ser que a sua forma de pensar seja um pouquinho diferente da forma como a lei está estabelecida. Você, né, como profissional, você tem que deixar essa sua forma de pensar de lado e agir conforme a legislação. Até citei na sala com os alunos que um caso muito particular seria a questão do aborto no país, né? Então, o aborto ele é proibido, a legislação fala que não é possível, existem só alguns casos que são passíveis, mas são bem poucos. Mas você, como pessoa, pode ter um pensamento diferente, achar que deve ser legalizado e tudo mais. Porém, como a legislação fala que não é possível, né? Então, você, como profissional, vai ter que atuar sempre baseado nessa informação, independente da forma como você pensa. Sempre, né, respeitando a vida humana, meio ambiente e a liberdade de cada um. A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. Vocês vão ver que muitas vezes os itens que compõem o código de ética eles são um pouquinho redundantes. Eles acabam falando muitas vezes a mesma coisa, reforçando por um outro ponto de vista, mas
Aqui deixa claro também que os seus atos têm que ser, né, sem qualquer tipo de discriminação, sempre pensando no ser humano, no meio ambiente e na sociedade. Sempre pensando no bem. O farmacêutico responde individual e solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão. Isso quer dizer o quê? Que eu, como farmacêutico, eu sou responsável pela minha equipe. Eu vou, então, responder pelos meus atos. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou responder pelo meu ato. Se eu deixar alguém fazer uma coisa errada, eu vou responder também. E se eu me omitir ao perceber que uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, eu vou pagar do mesmo jeito. Então, imaginem uma farmácia que tem 3, 4 farmacêuticos durante todo o seu período de funcionamento e mais os técnicos que auxiliam na venda de medicamentos, o pessoal que trabalha nos caixas e tudo mais. Vai existir um que vai ser o chamado responsável técnico. Esse responsável técnico ele vai ter a responsabilidade de tudo. Então, ele vai ser responsável pelos atos dos outros farmacêuticos, pelos atos dos técnicos, pelos atos do restante do pessoal que trabalha lá. Claro que cada um vai ter a sua responsabilidade também, mas, de uma forma geral, o farmacêutico responsável técnico é que vai incorporar todas essas responsabilidades. Então, qualquer coisa que qualquer pessoa faça de errado, qualquer ato que seja fora da legalidade, o responsável técnico vai pagar. Ou vai ser responsabilizado. Pagar é uma coisa, né, mais forte. O farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. Então, aqui tem uma coisa que é bastante importante, e isso vai ser várias vezes batido nessa tecla. O farmacêutico, ele tem que trabalhar com dignidade. Não vou parar o vídeo agora, tá? Desculpem aí o meu gato, mas não vou parar agora. Então, o farmacêutico, ele tem que trabalhar com dignidade, né? Mas ele tem que ter condições para isso. As condições de trabalho têm que ser, pelo menos, satisfatórias, e ele tem que ser bem remunerado, né, pelo seu trabalho. Aí na verdade, a gente vê uma situação que talvez não seja ideal, talvez seja um pouquinho longe da realidade, mas, pelo menos teoricamente, a remuneração tem que ser boa, né? O farmacêutico deve zelar pelo desempenho ético, mantendo o prestígio e elevado conceito da profissão. Então, ele está ali de frente com as pessoas, com os usuários, com os outros profissionais. Então, ele tem que passar para essas outras pessoas que ele é um profissional competente, sério, digno e ético, né? Porque isso vai fazer com que a nossa profissão cada vez mais seja bem vista pela sociedade. O farmacêutico deve manter atualizados seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar de forma contínua o desempenho de sua atividade profissional. Então, aqui a gente tem uma situação que a informação hoje, ela corre, ela não anda, ela simplesmente corre. Então, alguns meses sem se atualizar, alguns meses sem estudar, vai fazer com que você já fique bastante desatualizado e perca bastante oportunidades dentro dos campos de trabalho. Então, esqueçam aquela coisa de vou terminar a faculdade, nunca mais vou abrir um livro, nunca mais vou ler um artigo, porque isso não existe. Principalmente nos dias de hoje, a gente tem que se atualizar muito rapidamente, com uma frequência muito alta, muito rapidamente mesmo, porque senão a gente fica para trás, e rapidinho. A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, prevenção e recuperação da saúde com fins meramente comerciais. Então, nós somos profissionais da área de saúde, a farmácia é um serviço de saúde. Então, primeiro foco, né, o foco principal
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Questões comerciais, questões financeiras, segundo, digamos assim, segundo ponto, foco principal, saúde. Segundo ponto, a remuneração. Claro, a gente precisa ser bem remunerado, porém, a gente não pode colocar essa questão da remuneração em primeiro lugar, deixando a saúde das pessoas em segundo lugar. Tem um exemplo muito tranquilo da gente perceber agora, essa questão do álcool gel, né? Que do dia para a noite o álcool gel passou de R$1 para R$50. Isso é questão puramente comercial e isso demonstra que talvez os farmacêuticos responsáveis estejam pensando um pouquinho mais na questão comercial, esquecendo a questão da saúde das pessoas. Você vender um álcool gel por R$1 é uma coisa, você colocar, não vamos falar R$50, mas você colocar R$20, pode ser que uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas não tenha dinheiro para pagar esse valor e, de repente, você está esquecendo do ponto básico da sua profissão. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou qualquer forma de exploração em desfavor da sociedade. Então, aqui, reforçando um pouquinho essa questão do lucro, né, questão financeira, você não deve e não pode fazer alguma coisa fora do certo, só porque o seu patrão quer lucrar mais, ou só porque você quer lucrar mais, ou só porque politicamente, se você fizer alguma coisa, você vai ter um lucro maior e vai ter mais acesso sei lá, mais poder e assim por diante. Então, fica bem claro isso aqui. O farmacêutico deve cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, sob pena de aplicação das sanções disciplinares e éticas regidas por esse regulamento. Então, aqui mais uma vez falando que o farmacêutico, vocês vão ver isso várias vezes dentro do Código de Ética. Só lembrando, né, batendo mais uma vez assim, para lembrar que se você fizer alguma coisa de errado fora do Código de Ética ou da legislação, seja ela civil, sanitária, seja qual for a legislação que a gente está falando, você vai sofrer algum tipo de sanção e vai ter que responder por isso. Falando agora dos direitos. Então, é direito farmacêutico. Exercer a sua profissão sem qualquer tipo de discriminação, independente de qualquer tipo de discriminação, seja religião, raça, orientação sexual, nacionalidade, etc., não pode, né? Você tem que exercer sem qualquer tipo de discriminação, e qualquer tipo de discriminação hoje é um crime, né? Então, você está amparado, já estava amparado antes de as discriminações serem colocadas na legislação brasileira. É direito farmacêutico interagir com o profissional prescritor quando necessário para garantir a segurança e eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos. Então, eu não vejo como direito, eu vejo até como um dever, mas está aqui colocado como um direito. Você tem o direito de entrar em contato com o prescritor quando você pegar uma prescrição que você vê que tem alguma coisa errada. Se de repente você verifica que a concentração daquele medicamento que ele está indicando, a forma de uso ou a interação entre alguns medicamentos que estão na prescrição podem ocorrer, então você pode entrar em contato com o prescritor e falar, olha, aqui talvez a coisa não esteja certa, é isso mesmo que você quer, essa concentração sai fora dos limites normais de utilização, é isso mesmo que você quer? Então, é um direito seu fazer isso. E é um direito exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição. Isso é uma luta bastante grande que a gente tem, há bastante tempo já,
Mas é difícil a gente mudar a cabeça de certos profissionais em questão à elegibilidade de prescrição. É tão fácil hoje você digitar uma prescrição num computador e simplesmente mandar imprimir, né? Não ter problema de legibilidade nenhum, mas infelizmente a gente tem muito profissional ainda que faz questão de escrever as prescrições à mão e escrever de uma forma bem complicada de entendimento. É direito recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho, o que possam prejudicar o usuário, né, com direito à representação às autoridades sanitárias e profissionais. Então, se você trabalhar num lugar que não está te dando as mínimas condições de trabalho, isso possa vir a prejudicar, seja o usuário, seja o meio ambiente, seja a sociedade como um todo, é direito seu se recusar a fazer certas ações, às vezes se recusar a trabalhar naquele lugar, e é direito seu fazer uma denúncia às autoridades sanitárias e profissionais. É direito opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de emergência ou urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais. Então, se você não tiver condições dignas de trabalho, nem remuneração digna, você pode se recusar a exercer a profissão, né? Só em casos excepcionais que você pode trabalhar em condições não muito adequadas, que seriam no caso de urgências e emergências. E não necessariamente você precisa receber uma remuneração por isso. Então, na situação de hoje, que a gente está numa situação foi decretada situação de emergência aqui em Curitiba, por exemplo, se me convocarem, me colocarem para trabalhar embaixo de chuva, mas pelo fato de a gente estar numa situação de emergência, sem pagamento, eu tenho que ir, é obrigação da minha parte fazer isso como profissional da saúde. Mas isso só em casos de urgência e emergência. Em outros casos, não. É direito negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, aos profissionais envolvidos e a respectivo Conselho Regional de Farmácia. Vamos pensar um caso aqui assim bem esdrúxulo, mas que não é impossível. De repente, você trabalhar numa farmácia que faz aplicação de injetáveis e você ser, teoricamente, obrigado a utilizar a mesma seringa para todo mundo. Isso vai contra a legislação, vai contra a ética, vai contra qualquer coisa, né? Então, você pode se recusar a fazer isso e você pode fazer uma denúncia, claro, avisar as pessoas, né? Olha, eu não vou fazer porque eu não tenho condições. E avisar o seu conselho e avisar as autoridades sanitárias quando for nesse caso, né? É um direito também ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico. Então, aqui a gente tem duas situações. A gente pode sofrer uma fiscalização profissional, que é uma fiscalização sobre em relação ao nosso trabalho. Então, existe a figura de um fiscal do conselho que pode ir no local de trabalho nosso, verificar se a gente está presente, se a gente está trabalhando corretamente, tudo mais, né? Ele tem que ser farmacêutico. E existe a fiscalização sanitária, que é feita pela vigilância sanitária. E aqui nem sempre a gente vai ter um profissional farmacêutico como fiscal. Então, a gente pode se recusar a ser fiscalizado por um outro profissional que não seja farmacêutico, qualquer uma das duas áreas, né? Seja pelo conselho ou pela vigilância sanitária. É direito exercer a profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da legislação vigente. Então, a autonomia aqui é o poder de escolha, o poder de dizer sim ou não.
claro, sempre baseado na legislação que a gente tem dentro do país. É direito do farmacêutico ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independente da função que exerce ou cargo que ocupe. Então, a gente tem que ser valorizado e é um direito da gente ser valorizado, seja a gente secretário da saúde, farmacêutico e secretário da saúde do estado, como a gente já teve, ou seja, a gente um farmacêutico de uma farmácia de um bairro bastante distante que quase ninguém conhece. A valorização e o respeito tem que ser o mesmo, não pode ter nenhum tipo de diferença. É direito ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao local de trabalho e ao pleno exercício da profissão. Aqui é uma coisa até meio boba de se falar, mas ninguém vai trabalhar num lugar que não sabe como que as coisas funcionam, como que as coisas acontecem, não é? E se você for trabalhar, cair numa coisa errada dessas, você não vai ficar muito tempo, né? Mas é um direito da gente ter pleno conhecimento de tudo que é feito e a forma como é feito dentro do local de trabalho. É direito decidir, claro que justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário. Então, a gente que vai decidir se, quando a gente pega uma prescrição, a gente vai aviar, ou seja, fazer a dispensação do que está solicitado ali ou não. Então, você vai fazer toda a avaliação da prescrição e você vai ver se aquela prescrição está correta e te dá, então, condições de fazer a dispensação dos medicamentos. Se tiver tudo certo, você faz. Se não tiver, você avisa o usuário que você não vai poder fazer. E, obviamente, quando você faz a dispensação, você vai prestar toda a informação que seja necessária e que o usuário peça para você também. É direito não ser limitado por disposição estatutária ou regimental de estabelecimento farmacêutico, tampouco de instituição pública ou privada, na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da sua profissão. Então, se você, voltando a falar de injetáveis, se você tem uma técnica cientificamente comprovada de aplicação de injetáveis, você não vai, você tem o direito, né, de se utilizar daquela técnica, ao invés de uma técnica que, de repente, o estabelecimento tenta te obrigar a fazer e que, cientificamente, ela não pode não ser procedente. Falando dos deveres. Então, o farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um conselho regional de farmácia, independente de estar ou não no conselho efetivo, no exercício efetivo da profissão, deve. Então, isso aqui, esse ponto aqui é bastante importante, porque, assim, você se inscreve no conselho, você dá a entrada no conselho quando você se forma e você se inscreve no conselho. Você, a partir desse momento, está apto a trabalhar dentro da profissão. Mas, para isso, você tem que pagar uma anuidade. Então, durante aquele ano, você paga a anuidade, durante aquele ano você está inscrito dentro do conselho. Digamos que você trabalhe 6 meses e resolva, nos próximos 6 meses, não continuar trabalhando com farmacêutico. Se você quiser, você pode continuar inscrito no conselho até terminar o ano que você fez o pagamento. Aí você continua inscrito e você vai responder como farmacêutico se você fizer alguma coisa errada. Se você der baixa, e aí eles te devolvem o dinheiro, inclusive, se você der baixa, você passa a não estar mais inscrito no conselho, então você não é considerado mais farmacêutico e não está, então, sob as normas do conselho, do Código de Ética. Isso é bastante importante. Então, dos deveres, estando o farmacêutico inscrito, esteja trabalhando ou não, é dever dele comunicar ao conselho e demais autoridades fatos que caracterizem infringência a esse Código de Ética e as normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas. Então, você estando inscrito, é obrigação sua, quando você vê alguma coisa errada, você comunicar ao conselho e à autoridade sanitária que aquilo
está acontecendo. Ah, mas eu não trabalho, eu não estou trabalhando como farmacêutico. Mas se você continua inscrito, você tem essa obrigação. É dever dispor seus serviços profissionais a autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Então, reforçando aquilo que a gente viu anteriormente, se você estiver inscrito no seu conselho, mesmo que você não esteja trabalhando, você for convocado, no caso de um conflito social interno, algum tipo de revolução interna, qualquer coisa, uma catástrofe ou uma epidemia, você tem que obrigatoriamente prestar o seu serviço, seja pago ou não. E é dever exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, diretrizes e normas técnicas e a legislação vigente. Então, mais uma vez, reforçando que é dever do farmacêutico seguir a legislação. É dever respeitar o direito de decisão do usuário sobre o seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento, tal. Ou seja, você tem que respeitar a decisão de um usuário. Se ele quiser fazer um tratamento, ele faz. Se ele não quiser, você não pode obrigar, né? Com exceção das pessoas que elas são consideradas judicialmente incapazes e elas não têm, pelo fato de elas serem consideradas incapazes, elas não têm o direito e não têm o poder de tomar decisões. Então, aí você pode decidir por ela, digamos assim. Caso contrário, se uma pessoa se recusar a fazer um tratamento, fazer um procedimento, não tem pessoa nenhuma, profissional nenhum que possa fazer isso contra a vontade dela. É também dever comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades a recusa em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão. Ou seja, é dever seu como farmacêutico avisar o Conselho e outras autoridades que você está saindo, você não vai fazer trabalhar mais ou fazer certas atividades dentro de um determinado estabelecimento, porque vão contra as normas, né? Então, você tem que avisar e se desvincular desse emprego. Então, você está avisando que você não vai fazer e que você não vai mais trabalhar no lugar. Dever guardar sigilo dos fatos e informações que tenha conhecimento no exercício da profissão. Então, é a questão do sigilo profissional, né? Tudo que nós ouvimos no balcão de farmácia, tudo que nós ouvimos de outros profissionais, tem que morrer com a gente. Com exceção de alguns casos que a legislação exige. Daí, se a legislação exigir, daí você é obrigado a denunciar para quem é de direito fazer denúncia. É dever respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Então, aqueles exemplos simples, né? A gente sabe que nas farmácias existem muitas pessoas que vão à procura de soluções para um filho indesejado e assim por diante. E, obviamente, você como profissional, você não pode cooperar com isso de forma alguma. Esse é o exemplo mais simples que a gente pode dar. É dever assumir com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. Então, mais uma vez, batendo na mesma tecla, você tem que se comportar da melhor forma possível para que você seja sempre um profissional do mais alto gabarito. Você não pode envergonhar a classe farmacêutica. Dever contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando na área ocupar cargo ou desempenhar função pública. Então, você como funcionário público tem o dever de agir e ter ações que venham a trazer benefícios para a população, tanto na promoção, proteção, quanto na
recuperação da saúde individual e coletiva. É dever ainda do farmacêutico garantir ao usuário acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha. Então, a gente também tem o nosso próprio modo de ver as coisas como pessoa, mas como profissional, eu não posso, de repente, quando alguém pede alguma informação, dar minha opinião pessoal a respeito de certas práticas. Se as práticas elas são reconhecidas no país, eu simplesmente vou passar os fatos. Se alguém me perguntar de homeopatia, por exemplo, independente de eu acreditar ou não, de eu gostar ou não, eu vou dar as informações as melhores informações, isentas, né, de qualquer tipo de lado, digamos assim, acredita ou não, para que a pessoa sozinha ela possa determinar o que ela acha. Acupuntura, mesma coisa, são práticas que são hoje reconhecidas no país. Então, não posso dar a minha opinião. Eu tenho que falar sobre essas práticas de uma forma bem neutra, ok? Para que a pessoa possa discernir e ela tomar a decisão se ela realmente vai querer ou não vai querer aquela prática. É dever selecionar e supervisionar, no limite da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das atividades. Ou seja, o ideal é que eu mesmo possa escolher os meus funcionários, as pessoas que vão trabalhar comigo. Nem sempre isso é possível, né? Então, dentro dos limites da lei, sempre que possível, é preferencial que o próprio farmacêutico possa escolher os seus pares. É dever denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e riscos inerentes ao trabalho, que sejam prejudiciais à saúde e à vida. Então, aqui não tenho o que comentar, né? É um dever da gente como cidadão e como profissional também. É dever do farmacêutico comunicar ao Conselho Regional de Farmácia em 5 dias o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza. Retenha ou não a sua documentação, o empregador retenha ou não a sua documentação. Porque, às vezes, o que acontece? O empregador pega a sua carteira quando você sai do seu emprego e ele segura por alguns dias até que essa carteira seja dada baixa. Então, o que acontece? Às vezes, acontecia dos empregadores ficarem muito tempo sem dar baixa, e dessa forma o farmacêutico continuava sendo responsável pelo estabelecimento. E as coisas aconteciam e tudo ia todas as coisas erradas acabavam sobrando para o farmacêutico, né? Então, agora, independente de você ter recebido a sua carteira com baixa ou não, você tem que comunicar ao conselho em 5 dias para que eles deem baixa no conselho da sua responsabilidade técnica. É dever recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. Então, produto que não tenha registro no Ministério da Saúde, produto que você não saiba a procedência, produto que venha sem nota fiscal, é dever seu recusar o recebimento, não aceitar. Se você aceitar, você vai responder por isso. É dever do farmacêutico basear suas relações com os demais profissionais, farmacêuticos ou não, na urbanidade, no respeito mútuo, na liberdade de independência de cada um. Então, é o respeito para cada profissional, como também a gente tem que ser respeitado. É dever respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos ao participar de pesquisas envolvendo seres humanos e animais. Então, as pesquisas que envolvem seres humanos e animais, elas têm que ser feitas dentro do que manda a legislação, né, do que manda a ética, a bioética, e é dever do farmacêutico respeitar isso quando ele trabalha com algum tipo de pesquisa que envolva ou animal ou ser humano.
E, finalmente, terminando, o farmacêutico tem que comunicar previamente ao conselho de farmácia por escrito quando ele vai se afastar, um afastamento temporário. Então, vocês sabem que dentro das farmácias existe a necessidade de ter um farmacêutico durante todo o período de funcionamento. O farmacêutico não pode sair nunca? Não, ele pode. Então, de uma forma assim, temporária, ele pode se afastar sim, mas ele tem que comunicar ao conselho. E são dois casos. Se for um afastamento por algum motivo como doença, acidente pessoal, óbito familiar ou outra coisa imprevisível que você não pode, né, você não sabe que aquilo vai acontecer, você tem até 5 dias úteis para avisar o conselho. Então, digamos que você tenha tido um acidente, não pode trabalhar, você avisa o conselho, você tem 5 dias para avisar o conselho e eles não vão fiscalizar durante o tempo que você ficar afastado. E tem aquele afastamento que você pode programar, é um congresso que você vai fazer, um curso que você vai fazer, suas férias. Então, essas são programáveis, então, antes de você sair, você tem que avisar o conselho, com no mínimo 48 horas de antecedência, ok? Então, pessoal, aqui a gente termina essa primeira parte. Na semana que vem a gente continua falando de coisas um pouquinho mais pesadas, que são as proibições e tudo mais. Espero que não tenha sido muito cansativo, que eu não tenha gaguejado muito, não sou ator, como eu falei. Mas não esqueçam que agora vocês têm outras atividades para fazer, tá? Deixo o material disponível lá, atividade e tudo mais. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau!